Olá, querido aluno, seja bem-vindo ao Preveste da UEA. Eu sou a professora Lana, sou professora do sexo feminino, com 31 anos de idade, sou parda, cabelos pretos, tenho estatura mediana e estou trajando calça cinza e blusa preta. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. Então vamos para a aula de hoje. Os assuntos que eu selecionei para nós trabalharmos hoje são funções sociais do texto, funções da linguagem e efeitos de sentido, assuntos muito recorrentes na UEA. Ou seja, o tema da aula de hoje é comunicação ou ato comunicativo. E você sabe, querido aluno, que quando há um ato comunicativo, é necessário que haja alguns elementos que estejam funcionando nesse ato comunicativo. Nós precisamos de um emissor, que é a pessoa que vai transmitir a mensagem, um receptor, que é a pessoa que vai receber essa mensagem, e a própria mensagem que está sendo passada. Por exemplo, agora, nós estamos em um ato comunicativo, no qual eu sou a emissora, você é o receptor, e há uma mensagem sendo passada, certo? Pessoal, quando o emissor quer transmitir uma informação, ele mobiliza uma série de recursos para que essa mensagem chegue de maneira bacana para esse receptor. Para isso, ele mobiliza alguns recursos, né? Por exemplo, quando eu quero contar uma piada, por exemplo, eu tenho um objetivo, que é provocar o riso nesse receptor. Para isso, eu vou mobilizar uma série de recursos para atingir o meu objetivo, que é o que a gente chama de efeito de sentido. Pode ser uma ironia, pode ser uma hipérbole, pode ser uma figura de linguagem, de maneira geral. Então, é justamente isso que eu quero que vocês observem a partir de agora, nas questões que eu selecionei aqui no quadro para vocês. Observem bem, vamos lá. Questão da VUNESP de 2019 diz o seguinte: loucura e idade juntas lhe lavraram o corpo. Lavrar no sentido de imprimir, né? Ninguém tinha ânimo de visitá-la. A ideia de um equilíbrio, por compensação, que afogava o remorso. Pessoal, quando a gente fala de intencionalidade argumentativa, efeitos de sentido, você precisa, obviamente, mobilizar uma série de conhecimentos. Você precisa saber, por exemplo, o que são figuras de linguagem, quais são as funções do texto, perceber se aquele texto está sendo trabalhado com uma linguagem literal ou não literal. Observe o enunciado da questão. Os termos sublinhados foram empregados respectivamente em sentido, olha lá as alternativas, literal, literal e literal, como diz a letra A. Letra B, figurado, literal e figurado. Letra C, literal, literal e figurado. Figurado, figurado e literal. Figurado, figurado e figurado, como diz a letra E. Pessoal, o que é sentido figurado e sentido literal? Olha só, veja bem, calma aí. Gente, linguagem literal é a linguagem de acordo com o dicionário, é o sentido exato daquela palavra. A palavra em seu sentido figurado, ela está no seu sentido conotativo, é uma linguagem que não está sendo utilizada no seu sentido real. Por exemplo, certa vez, eu estava em sala de aula, e um aluno estava dormindo, eu pedi para que ele prestasse atenção, ele me disse a seguinte frase: prof, é porque eu estou morrendo de sono. Na realidade, a palavra morrer não foi usada no seu sentido literal, porque o aluno não estava, de fato, morrendo de sono, mas ele estava utilizando a palavra no seu sentido figurado, ou seja, é quando nós tiramos a palavra do seu sentido real e usamos ela no seu sentido conotativo para gerar efeitos de sentido dentro de um texto. Então vamos voltar aqui nas nossas frases. Loucura e idade juntas lhe lavraram no sentido de grifar, de escrever. Vocês acham mesmo que a loucura e a idade se personificaram e foram escrever? É óbvio que não. Essa palavra está sendo usada no seu sentido figurado. Ninguém tinha ânimo de visitá-la. A palavra ânimo, neste caso, está funcionando como palavra ânimo mesmo, ou seja, não está no seu sentido figurado, está no seu sentido real. E a última frase, a palavra afogava, obviamente, o equilíbrio e a compensação não estão afogando literalmente o remorso, mas é uma palavra que está sendo usada no sentido figurado. Portanto, a única resposta que responde essa pergunta é a letra B, figurado, literal e figurado.
Certo, meus queridos, vamos para a próxima pergunta. Olha o que diz aí. Para responder as questões de 2 a 4, leia o poema da escritora portuguesa Flor Bela Espanca, publicado originalmente em 1919. Vocês conhecem provavelmente a Flor Bela Espanca, autora do nosso modernismo português. Vamos lá acompanhar o poema? Vamos lá, aluno. Vaidade. Sonho que sou a poetisa eleita, aquela que diz tudo e tudo sabe, que tem a inspiração pura e perfeita, que reúne num verso a imensidade. Sonho que um verso meu tem claridade para encher todo mundo, e que deleita mesmo aqueles que morrem de saudade, mesmo os de alma profunda e insatisfeita. Sonho que sou alguém cá neste mundo, aquela de saber vasto e profundo, aos pés de quem a terra anda curvada. E quando mais no céu eu vou sonhando, e quando mais no alto ando voando, acordo do meu sonho e não sou nada. Eu costumo dizer que o poema, antes de ele ser interpretado, ele precisa ser sentido. E, obviamente, quando eu fui fazendo a leitura, você foi observando aspectos sonoros com relação à linguagem, os vocábulos que estão sendo utilizados pela escritora. Pessoal, vocês sabem o que é um soneto, né? Soneto é aquela forma fixa de poema que é composta por 4 estrofes, sendo que 2 são de 4 versos, o verso é a linha do poema, e 2 estrofes de 3 versos. Observem aqui que nós temos 3 versos em cada uma dessas estrofes. É o que a gente chama lá na prosa de linha. Bacana? Então vamos aqui para o nosso enunciado, e eu sempre recomendo que quando você lida com um poema, o ideal é que você leia primeiro o enunciado e depois vá para o texto, porque dessa forma você já vai com um olhar clínico procurando o que a questão está pedindo. Então veja bem, olha o que diz o enunciado. As 2 primeiras estrofes do poema caracterizam-se sobretudo pelo seu teor, aí diz a letra A, metalinguístico, B, moralista, letra C, engajado, letra D, irônico, letra E, nostálgico. Prof, moralista, ensina uma lição de moral, engajado, talvez denuncie algum problema social, irônico, nostálgico. Professora, o que seria metalinguístico? Bem, lembra que no início dessa aula eu falei que quando existe um ato comunicativo é necessário que haja um emissor, um receptor e uma mensagem que está sendo passada. Um poema também é um texto, tem uma mensagem sendo passada por um eu lírico e tem um receptor que no caso somos nós, os leitores. Pessoal, nós temos 6 funções da linguagem, cada uma delas centrada em algum desses elementos. Por exemplo, a função emotiva é centrada no emissor da mensagem. A função apelativa ou conativa é centrada no receptor. A função referencial é centrada na própria mensagem. Nós temos também a função poética, que se preocupa com a estética do texto. Nós temos a função fática, que se preocupa com o canal comunicativo. E nós temos também a função metalinguística, que se preocupa em falar sobre o próprio texto, sobre a própria construção do texto. A metalinguagem talvez seja uma das mais fáceis de nós identificarmos. Por exemplo, quando você tem um filme que fala sobre cinema, você tem o texto falando sobre o próprio texto. Isso é metalinguagem. Um poema que fala sobre poema, você tem metalinguagem. E é justamente o que está acontecendo nessas primeiras estrofes desse poema. Veja bem. Sonho que sou poetisa eleita, aquela que diz tudo e tudo sabe, que tem a inspiração pura e perfeita que reúne num verso a imensidade. Apareceram as palavras poetisa, verso, ela meio que está dando uma explicação do porquê ela é poetisa, quais foram os motivos que levaram ela a escrever poema, e a gente tem um poema falando sobre poema. Então, obviamente, esse poema tem um teor metalinguístico, ok? Ela não está dando uma lição de moral, não está denunciando absolutamente nada para dizermos que ele é engajado, nem está sendo irônica e nem nostálgica, aquela ideia de saudade, de um passado, não há esse teor dentro desse poema. Beleza, meu querido? Fica fácil assim, né? Então, resposta letra A, teor metalinguístico. Certo, meus queridos? Então, vamos aqui para a questão 3. Olha só, sobre o mesmo poema. Tendo em vista as escolhas formais mobilizadas pela escritora, perceba que o enunciado já está te pedindo uma questão mais estilística, mais formal em relação a esse poema.
como o emprego do gênero soneto, e você já sabe, obviamente, o que é um soneto, e diversos decassílabos, o poema aproxima-se da estética. Pessoal, olha como é interessante você conhecer características das escolas literárias, da nossa linha do tempo da literatura, né? Por exemplo, você saber o que é o modernismo, o que é o realismo, o que é o naturalismo, isso também te ajuda a perceber os efeitos de sentido que são causados dentro daquele texto. Então vamos lá para as nossas alternativas. A letra A diz o seguinte: aproxima-se da estética modernista. A letra B, realista. A letra C, naturalista. E a letra D, parnasiana. A letra E, romântica. Perceba, a questão está perguntando sobre o gênero soneto e está perguntando quanto à estrutura desse texto. Pessoal, qual era a escola literária que trabalhava com um apelo formal muito grande, né? Eles primavam pela estrutura perfeita, pela rima perfeita, inclusive os lemas levantados por esses poetas dessa escola literária era a arte pela arte. Ou seja, a poesia tem um fim em si mesma, que é falar sobre o belo, falar sobre a própria poesia. É um soneto, é um poema muito bem escrito. Deixa eu voltar aqui para vocês observarem que é um soneto, com a presença de muitas rimas, né? Então, a gente só pode ter aqui, a alternativa, que é a letra D. É um texto parnasiano por conta desse apelo formal. Não é modernista, apesar de ela ser uma escritura moderna, o texto não apresenta essa estética moderna, nem realista, naturalista também não, e também não é romântico, né? Vamos lá, pessoal. Então, letra D de dado. Vamos para a nossa última questão. Olha aí o nosso trechinho. Questão da VUNESP de 2024. Sonho que um verso meu tem claridade para encher todo mundo e que deleita mesmo aqueles que morrem de saudade. Mesmo os de alma profunda e insatisfeita, até as almas mais conturbadas se satisfarão com o poema dela, né? Olha o que diz aí. Às vezes, pessoal, as questões elas vão mobilizar de você um conhecimento um pouco mais gramatical. Você saber, por exemplo, o que é sujeito, o que é predicado. Isso também te ajuda a compreender os efeitos de sentido dentro de um texto. Olha o que diz o nosso enunciado. O núcleo do sujeito do verbo deleita é, o que diz as nossas informações aqui, inspiração, letra A. Letra B, poetiza. Letra C, claridade. Letra D, mundo. E letra E, verso. Vamos voltar aqui para o nosso texto, perdão. Deixa eu deixar grifado aqui o verbo deleita. Pessoal, uma dica muito legal para você identificar qual é o núcleo do sujeito de um verbo, é só você fazer aquela pergunta clássica para a palavra, né? Quem é que está praticando essa ação? Quem é que deve deleitar? E aí, obviamente, você chega à palavra verso. Veja bem, sonho que um verso meu tem claridade para encher todo mundo e que deleita. Quem é que deleita? O verso. Portanto, a nossa resposta só pode ser a letra E. Então é isso, meus queridos. Na aula de hoje, nós estudamos aí assuntos que são importantíssimos para quem vai prestar o vestibular da UEA. Nós estudamos aí as funções da linguagem, os textos literais e não literais, no seu sentido figurado, as funções sociais do texto, que são, como eu disse, assuntos importantíssimos para o vestibular da UEA. Recomendo que você também aprofunde um pouco mais os seus estudos em relação às figuras de linguagem, estudar o que é metáfora, o que é ironia, o que é uma hipérbole, tentar entender esses assuntos que estão relacionados à linguagem figurada, porque isso, sem dúvida, vai te ajudar a responder às questões relacionadas a qualquer tipo de texto que possa aparecer na tua prova. Lembrando que a UEA também gosta de trabalhar com charges, com tirinhas, e é nesse tipo de texto que essa linguagem figurada se faz ainda mais presente. Certo, meu querido? Então, para aprofundar os teus estudos, para continuar te ajudando nessa tua jornada, siga o Preveste UEA em todas as nossas redes sociais. É importantíssimo para que você dê continuidade aos seus estudos. Eu aguardo você na nossa próxima aula. Espero que tenha sido bastante proveitoso para você. Tchau, meu querido. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.